E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aí de como converter graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, para começar, eu vou colocar duas fórmulas aqui. Existem várias para a gente resolver, mas eu acho que uma das mais fáceis para a gente estar resolvendo é essa aqui. TC, depois eu falo o que significa cada item desse aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E a outra é C sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Beleza? Então vamos lá. Então o que seria esse grau Celsius e grau Fahrenheit? Grau Celsius ou graus centígrados é a temperatura que a gente usa aqui no Brasil, né? E graus Fahrenheit é a temperatura que os Estados Unidos adotam aí. Estados Unidos, Bahamas, Ilhas Caimã e outros lugares. Então, para a gente estar começando a desenvolver esse cálculo, eu vou escolher uma temperatura aqui em graus centígrados e vou transformar para graus Fahrenheit, certo? Então vamos lá. A temperatura que eu escolhi foi 28 graus, certo? 28 graus centígrados. Então o que acontece? Toda vez que vocês olharem para uma fórmula, tá? Não saiam correndo, não corram dela. Tente entender. Porque o que seria uma fórmula? Seria uma maneira que alguém achou para tentar estar representando alguma coisa da melhor forma possível. É como se fosse uma receita de bolo. Você vai fazer um bolo, você vai seguindo a receita ali passo a passo. E a mesma coisa é a fórmula. É só você ir substituindo cada item que você quer descobrir na fórmula, não tem segredo. O restante é só noção matemática. Então o que acontece? Eu vou ler aqui cada item para vocês, só para vocês se situarem. TC significa temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então alguém chegou lá, elaborou uma fórmula que se eu substituir esses dados aqui na fórmula, eu vou encontrar o que eu estou procurando. E aqui a outra fórmula também, que se vocês olharem, é temperatura em centígrados dividido por 100 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 180. O que essa fórmula tem de igual a essa aqui? Ela parece ser diferente, mas a única coisa que muda aqui são as proporções, né? Se você olhar aqui, ó, a temperatura Celsius ela continua, aqui também. Aqui é o número 5, se vocês prestarem atenção, ele aumentou em 20 vezes. Ó, aqui de 5 pulou para 100 e aqui de 9 pulou para 180. Então, quer dizer, eu reescrevi a mesma fórmula, só que com números diferentes, proporções diferentes. Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir os 28 graus centígrados na fórmula. Onde é que está escrito temperatura centígrados? Não é aqui? Então, a gente vai substituir apenas, ó, 28, certo? Dividido por 5. Mesma coisa, copia igual. O TF, que é o que a gente quer saber. A gente não quer transformar de graus centígrados para Fahrenheit? Menos 32 sobre 9. Então, até aqui bem tranquilo. A gente só pegou e substituiu os dados que a gente tinha na fórmula. E aqui é o seguinte, aqui a gente caiu numa regra de 3. E como é que a gente resolve uma regra de 3? Multiplicando assim, né? Então, eu costumo fazer sempre assim, eu multiplico o número pela incógnita primeiro, por quê? Porque ela já fica no primeiro membro, eu não tenho que ficar depois invertendo, entendeu? Trocando sinal, então já multiplico primeiro a parte que tem a incógnita, que fica mais fácil. Então, 5 vezes TF é 5TF, certo? É como se eu estivesse multiplicando 5 vezes uma maçã, são 5 maçãs. Então, 5 vezes TF, 5TF. Menos 5 vezes 32 dá 160. Sinal de igual, né? Porque eu já terminei de responder essa parte aqui. Então, posso colocar o sinal de igual. E agora vou multiplicar essa parte. 9 vezes 28. Vou fazer aqui na calculadora para ganhar tempo. 28 vezes 9. Igual 252, certo? Opa! E aqui o que acontece? A gente caiu numa equação do primeiro grau.
né? A gente já viu que para resolver uma equação do primeiro grau, a gente conserva a incógnita, né? A incógnita, que é o que a gente quer descobrir. Então, vamos lá. 5TF. Lembrando que esse 5, tá? Ele está multiplicando aqui o TF. Não esqueça disso. Igual, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Passar esse 160 para lá, trocando de sinal. O 252 ele já está no segundo membro. Então, eu conservo ele lá. Ó. 252. Esse 160, ele tá com sinal negativo. Ele vai trocar de membro com sinal positivo, certo? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho 5 vezes o TF, que é a temperatura Fahrenheit, igual a 252 mais 160, certo? 252 mais 160, que me deu um valor de 412. Então, copio aqui de novo, ó, 5TF é igual a 412, certo? Continuamos na equação do primeiro grau. O que acontece? Eu não quero descobrir essa incógnita aqui, TF, que é a temperatura Fahrenheit, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou conservar ela, certo? Igual, pegar esses 412 que está no segundo membro, conservar ele aqui, e passar esse 5, que o 5 ele está multiplicando, lembra que eu falei? Ele vai passar invertendo a operação. Se ele está multiplicando, agora ele vai dividir. Então, temperatura Fahrenheit é igual a 412, né? Dividido por 5, que vai dar 82,4. Que eu posso simplesmente adotar 82, tranquilo. Então, vocês entenderam? 28 graus centígrados, eu fiz todo esse cálculo e cheguei em 82 graus Fahrenheit. Beleza? Agora eu tenho essa fórmula aqui também, que a gente vai resolver por ela, que tem que dar o mesmo resultado, né? Porque afinal de contas é a mesma forma, só mexi nas proporções. Aqui é a mesma coisa. Eu vou substituir no lugar do meu C, que é a temperatura Celsius, que é 28 graus. Mesmo processo. 28 dividido por 100, né? Que é igual, temperatura Fahrenheit, eu copio de novo, menos 32 dividido por 180. Mesmo processo, certo? Vou multiplicar, né, primeiro por onde tem a incógnita, para ficar já no primeiro membro. 100 vezes TF é 100 TF. Menos, certo? 100 vezes 32, 3.200. Já terminei de responder esse lado. Igual. Agora eu vou fazer essa parte. 28 vezes 180. Fazendo a calculadora. 28 vezes 180. 5.040. Certo? 5.040. Beleza? Caímos na equação do primeiro grau de novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou conservar isso aqui, ó, porque é o que me importa, né? Como essa parte do 100 ele está acompanhando o TF, ele está multiplicando, ele fica juntinho por enquanto. Então vou colocar ele aqui, ó, 100 vezes TF igual. Mesmo processo. O 5.040 está no segundo membro, então ele fica lá. O 3.200 ele está no primeiro membro, ele vai ter que trocar de sinal, né? Vai passar para cá, trocando o sinal. Mais 3.200, certo? Mesmo processo. 100 vezes TF é igual 5.040, né? Mais 3.200. Já tenho 5.040 aqui, mais 3.200. Mais 3.200. 8.240. Certo? Então, o que acontece? Eu não quero descobrir o TF, temperatura Fahrenheit, conservo ele aqui, ó. Igual, certo? A 8.240, dividido por quem? O 100 não está multiplicando o TF, ele vai passar para cá dividindo. Então, a temperatura Fahrenheit é igual a 8.240 dividido por 100, que é igual a 82,4 também. Que eu posso adotar 82 graus. Então, 28 graus Celsius ou centígrados transformados em graus Fahrenheit dá 82,4 graus Fahrenheit. Beleza? Então, aqui está duas fórmulas. Vocês escolhem para qual vocês acham mais fácil resolver. O importante é que tem que dar o mesmo resultado.
Existem várias outras formas, vários outros jeitos de resolver, mas esse estou trazendo um deles aqui para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.